E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero atender aqui, né, a uma indicação de um irmão católico a respeito da fala, né, de um pastor protestante, acho que é Marcos Granconato, o nome desse cidadão, né, desse pastor protestante. Tem uma fala dele aí, um vídeo, né, circulando, falando que o Frei Gilson não é cristão e evidentemente, né, que nós católicos não somos cristãos e não somos irmão dele, né? Ele diz com toda clareza, né, com toda afinco, né? Eu não tenho irmão católico, diz ele, diz esse pastor, né? Ele não tem irmãos católicos. Então, esse irmão católico deu essa indicação aqui no comentário, né, para a gente fazer aqui um breve comentário, né, a respeito desse assunto. O que eu tenho para dizer, meu irmão, né, o que eu tenho para dizer é que olha como é triste, né? Olha o que o protestantismo faz com as pessoas, né? Eu vi o vídeo desse cidadão, desse pastor, ele dizendo isso, né? Que nós católicos não somos cristãos, o Frei Gilson não é cristão, que ele não tem irmão, né, católico. Ele diz isso. Ele até cita que estava num programa de televisão, né? Aquele programa de televisão, eu já vi algumas vezes, né? Um programa chamado Vejam Só. Ele diz que o apresentador, uma hora, diz assim: vamos saudar nossos irmãos católicos. E segundo esse pastor, né, que eu estou me referindo, diz: não, peraí, irmão católico não. Eu não tenho nenhum irmão católico, né, diz o pastor. Então, beleza, não quer ser irmão, não tem nenhum irmão católico. Fica aí, né? Ao seu critério, né? É você que decide isso. No tocante a dizer que nós católicos não somos cristãos, vamos refletir um pouco, né? Veja, repito mais uma vez, o que o protestantismo faz com as pessoas. Ele dizer que os católicos não são cristãos. Ele cita, ele diz assim, olha, são pessoas boas, ele falando dos padres e dos monges, né? Ele diz, são pessoas boas, honestas, não podemos, né, dizer o contrário. E ele fala isso, né, ele dá esse elogio, né? São pessoas, né, decentes, são pessoas honestas, são pessoas, né, que têm uma qualidade, né? E ele diz, não, mas cristão não é, muito menos o irmão dele. Porém, a gente pode responder dizendo assim: Jesus Cristo, no Evangelho, disse que pelos frutos os conhecereis, né? Pelos frutos os conhecereis. Nós sabemos que na história da humanidade, ninguém deu à humanidade pessoas tão santas, tão boas, mais do que a Igreja Católica. E se para esse pastor isso não é ser cristão, não é imitar Cristo, é ser cristão o quê? Fundar a própria igreja? Para enganar as pessoas? Né? É essa pergunta que eu faço para esse pastor ou para alguém que viu essa mensagem. Faça o favor de mandar esse vídeo, né, para chegar talvez para esse pastor ouvir. Aí eu pergunto para ele: Jesus não disse que era pelos frutos que se conhece? Então, se você mesmo reconhece que os padres, os monges católicos são gente boa, são gente honesta, e você diz, não, mas não é cristão, não é meu irmão. Bom, ser honesto, ser uma pessoa boa, ser pessoas que transformam a humanidade, é um requisito do cristão, né? E Jesus disse, é pelos frutos que os conhecereis. Repito, nenhuma instituição no mundo deu tantos frutos nesse sentido para o mundo, né? Os santos mudaram a face da terra. Os santos católicos fizeram coisas e fazem coisas ainda hoje que nenhuma outra pessoa quer fazer, né? Cuidando de pessoas por aí, mundo afora. É a maior instituição de caridade do planeta. Isso mostra que é a verdadeira igreja de Deus, né? Que é a verdadeira igreja de Cristo, pelo seu tamanho. Sim, Jesus Cristo deixa claro nos evangelhos que a igreja dele é a maior. Então veja, quando ele diz, não, os monges, os padres são pessoas honestas, são pessoas boas, tal, mas não são cristãos. Aí eu lembrei disso. Peraí. Os santos católicos mudaram a face da terra. Não há
nenhuma instituição que fez mais do que a Igreja Católica nesse planeta. E ainda hoje faz. Cumprindo o Evangelho. E isso não é ser cristão? Outra coisa que eu tenho que dizer, né, para esse pastor, para seus, né, seguidores. A Bíblia que o Senhor tem hoje na mão para atacar a igreja, ela veio de quem? Veio de um grupo que não é seu irmão, que não é cristão? Então, peraí, a Bíblia veio de onde? Para o Senhor protestante, a Bíblia caiu do céu? Ela veio um livro encantado, caiu do céu com um zíper e tudo? Não, é evidente que não. Então veja o que o protestantismo faz com as pessoas. Então, a Bíblia que o Senhor tem hoje para atacar a igreja, ela não caiu do céu. Foram os católicos, isso, os católicos que moldaram as Sagradas Escrituras como a gente tem hoje, para o Senhor dizer que eles não são cristãos, que nós não somos cristãos. Foram os monges e os padres católicos que moldaram as Sagradas Escrituras, que o Senhor tem hoje para atacar a igreja. E encher a boca, estufar o peito, mandar divulgar, divulgue à vontade. Eu estou dizendo, né, que o Frei Gilson não é cristão, que os católicos não são cristãos, não são meus irmãos. Quer dizer que olha só a que ponto de cegueira que um protestante é capaz de chegar. Com a Bíblia, que é um texto, que é um instrumento católico, foi a Igreja Católica que moldou do jeito que a gente tem hoje. Duvidar disso é ser um tolo. Dizer que não foi a Igreja Católica quem trouxe as Sagradas Escrituras como a gente tem hoje para nós é ser um tolo. Todo mundo sabe disso, que o protestantismo chegou 1500 anos depois, com a Bíblia já pronta. Quando Lutero começou a traduzir as Sagradas Escrituras, já tinha a imprensa. Então é ser um tolo não reconhecer o papel da Igreja Católica. É ser um tolo não reconhecer o papel da Igreja Católica na formação das Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. Então, se o Senhor está acreditando nos textos bíblicos, no Evangelho, e está negando que quem moldou as Sagradas Escrituras é cristão, veja, o Senhor está dando tiro no pé. Ah, esses monges, esses padres não são cristãos. Olha, se não fossem os monges católicos, nós não teríamos as Sagradas Escrituras. No período mais terrível de ataque à igreja, os copistas, os monges católicos, iam copiando, veja, à luz de vela, à noite, às escondidas, para não ser pego. Não tinha hoje a imprensa como tem hoje, né? Eles iam escrevendo com aquela dificuldade daquela época, ia copiando a Bíblia em milhares e milhares de exemplares, espalhada pela terra, naquele mundo, daquele tempo. Então os monges católicos são responsáveis pela quantidade de cópia do Evangelho que foi feita. Porque senão a Bíblia não teria resistido aos ataques dos bárbaros. Quer dizer que o senhor não estudou, não tem seriedade para estudar isso aí? As igrejas eram queimadas, os cristãos eram queimados, os livros eram queimados, eram torrados naqueles ataques terríveis contra a igreja primitiva. Então, quantas igrejas não foram queimadas? Quantos livros, quantas Bíblias não foram destruídas? Então, se não fosse a quantidade, né, enorme de cópias dos monges ter copiado, dos copistas, e vejam, católicos, eram católicos. O senhor não tem, desculpa a expressão, né, mas o senhor não tem moral para dizer que nós católicos não somos cristãos. O senhor não tem, nem protestante tem moral para dizer que nós católicos não somos cristãos. Desculpa aí, né, a expressão meio grosseira, mas é isso. Vocês não têm moral para dizer aos católicos não somos cristãos. Porque tudo que vocês têm hoje, a Bíblia que você tem hoje, vocês devem à Igreja Católica. Vai vir aquele sujeitinho que vai dizer, não, mas foi o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usou quem? Usou os católicos. Então significa que o Espírito Santo guiou os católicos para trazer a Bíblia que a gente tem hoje. Então veja, se o Espírito Santo nos usou a igreja primitiva para trazer a Bíblia até nós, e você dizendo não sou um cristão, então o Espírito Santo se enganou a escolher esse povo para fundar a igreja, para moldar a igreja, para traduzir, para transformar a Bíblia como a gente tem hoje, para o Senhor hoje empalitosado, no seu carro blindado, no seu apartamento, nas suas fazendas, debocharem dos católicos, da fé católica. Pegou o texto, que é um livro católico,
e faz um ataque absurdo desse. Dizer, não, Frei Gilson não é católico, não é cristão, os católicos não são cristãos. Não são nossos irmãos. Nem cumprimento, porque não é meu irmão. Tudo bem, você não quer considerar como irmão, seja ingrato. Fique à vontade. Mas negar, não, eles não são cristãos. Qual é a base que o senhor usa para dizer que nós não somos cristãos? Já que o senhor recebeu a Bíblia dessa igreja que o senhor não considera como igreja cristã. A Bíblia veio de onde? A Bíblia veio de onde, cidadão? Ela caiu do céu com o zip e tudo? Então o senhor condena, né? Olha, eles não são cristãos. Eles não são cristãos. O senhor não parou para refletir quando o senhor fez essa tolice, né, desses seus argumentos? O senhor não refletiu? Peraí, as Sagradas Escrituras foram eles que canonizaram. Foram os católicos, cidadão, que trouxe, né, as Sagradas Escrituras, como a gente tem hoje. Foram os católicos que trouxe. Foram os monges católicos que copiaram milhares e milhares de cópias para que a Bíblia sobrevivesse. Foi vontade de Deus que nós católicos fizesse, né, percorresse esse caminho, esses 2000 anos da igreja. Cristo fundou a igreja católica, nasceu católica. 20, 30 anos depois, essa igreja começou a escrever o Novo Testamento. Pessoas católicas. Como no último vídeo que eu postei, não havia protestantismo. Não havia esse negócio de cada um fundar a própria igreja. Hoje o cidadão vem, cheio de arrogância, funda a própria igreja e diz, olha, eles lá não são cristãos. Nós que somos cristãos. Depois de 1500 anos, eles que são cristãos. Então, segundo vocês, Cristo falhou. Né? Mas Cristo não falhou. Né? Então veja, que absurdo esse cidadão vir dizer, né, que nós não somos cristãos. Repito, se não quer nos considerar como irmãos, fique à vontade. Mas você tem esse direito, eu te dou esse direito. Né? Você não quer me chamar de irmão, fique à vontade. Agora, eu estou rebatendo aqui o fato de você dizer que nós não somos cristãos. Isso é uma tremenda, né, idiotice, né, da sua parte. Estude a história. Meus irmãos protestantes, deixem de ser enganados por esse tipo de gente. A Bíblia veio de onde? Veio de nós católicos, veio da Igreja Católica. Então, se essa Igreja Católica não é cristã, então a Bíblia também não é. Então, descarte o Evangelho. Olha só que absurdo. Então, meus irmãos, essa é a resposta que eu deixo, né, a esse pastor. Um tremendo vacilo, né? Você negar toda essa história. Dizer, na Igreja Católica, os católicos não são cristãos. Repito, a Bíblia que você tem, se nós católicos não somos cristãos, se a Igreja Católica não é cristã, então a Bíblia que você tem não é cristã. É um livro que você pegou aí por interesse, fundou a própria igreja e está enriquecendo em cima desses textos. Né? Porque se nós católicos não somos cristãos, a Bíblia também não é cristã. Porque foi a Igreja Católica que formou a Bíblia como a gente tem hoje. Ninguém no mundo, como eu já disse, deu mais frutos de pessoas boas para o mundo do que a Igreja Católica, né? Nos seus santos. Quando a gente fala assim, a gente fala nos santos. A gente somos chamados a ser santos. Né? Então, no mundo não há quem tenha feito mais caridade e nem faz do que a Igreja Católica. Isso sim é um requisito. Jesus disse no Evangelho, pelos frutos os conhecereis. Né? Pelos frutos os conhecereis. Se o senhor não quer conhecer, né? O problema é seu, mas essa sua de negar que somos cristãos, podemos dizer, na verdade, é o Senhor que não é, porque o Senhor não está reconhecendo, né, a Igreja de Cristo. Cada um funda a própria igreja, se autodenomina bispo, pastor, faz o que quer com o povo, inventa esse tipo de mentira, as pessoas vão lá e aplaudem, e dizem, olha, é mesmo, a Igreja Católica não é cristã. Ué, mas veio de onde o Evangelho? O Cristo que a gente conhece, veio de onde? A gente conhece pelo testemunho da Igreja Católica. Você não estava lá? Chegaram 1500 anos depois. Então é isso. Vamos que vamos, né? E estamos aqui para responder esse tipo de ataque, esse tipo de heresia contra a nossa fé. Só isso. Veja, nós não estamos atacando ninguém, estamos respondendo um ataque de um cidadão que se diz cristão. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.